Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar da maior produtora de celulose do mundo, né? Hoje a gente vai falar de Suzano aqui no canal, tá? Uma empresa aí super interessante, meio que fora do radar, né? De muitos investidores. Muito se fala de Klabin, tá? Devido à influência aí do Luiz Barsi, da sua filha Luiz. Mas quando a gente compara, tá? Principalmente os números de Suzano e Klabin, a gente vê que Suzano é uma empresa 10 vezes superior à Klabin, tá? A gente fez uma comparação aqui nos Status Invest e a gente comprovou que, de fato, ela tira o primeiro lugar entre as 3 empresas aqui que trabalham com celulose no Brasil. O foco da Irani não é muito celulose, é mais embalagem. E da Klabin é meio a meio, né? A Suzano é mais praticamente um puro sangue, né? Uma empresa aí que a maior parte da sua receita vem da celulose, tá? É uma empresa que possivelmente no futuro vai investir mais na parte aí de embalagens, tá? Porque é também um processo muito lucrativo das outras duas companhias, tá? Então ela tem estrutura, ela tem a celulose e ela tem o cliente, tá? Então provavelmente pode ser uma empresa que entrega um resultado bem melhor do que Klabin, né? Eu não tô criticando, tá? Não tô falando mal, mas a gente tem que parar e pensar que quando o Luiz Barsi comprou ações da Klabin, eram outros momentos, era uma outra história, a ação era negociada a 30 centavos na época e de lá pra cá a ação se multiplicou aí por várias vezes, né? Quase 200 vezes por aí. E se ele for vender isso agora, cara, 20% vai ficar na mesa aí pro governo, tá? 20 não, né? 15%. E praticamente é uma loucura ele vender, eles fazem uma posição grande que ele tem em Klabin para realizar lucro, né? Sendo que é uma ação que possivelmente só de dividendos ele já recebeu aí muitas vezes mais o seu investimento, né? Bora lá falar sobre Suzano, né? Depois a gente continua ali falando sobre essa comparação que a gente fez com a companhia, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, tá, pessoal? Mas 12 analistas têm recomendação de compras aí. Os preços-alvo são R$50, R$60 e 72%, 46% dos analistas acreditam que as ações da Suzano estão desvalorizadas e tem potencial aí de chegar a R$72 já em 2023, tá? Tô falando aqui do que os analistas recomendam sobre a companhia, tá? Falando sobre os números da empresa, é uma empresa que fez recentemente, tá? Uma fusão com a Fibria e se transformou nesse negócio gigantesco que é a Suzano hoje, tá? É a maior produtora de celulose do mundo. Quando a gente olha aqui os preços da celulose sendo negociado lá na China, hoje estão a 5.408 yuans, tá? E quando a gente dá uma olhada aqui no yuan chinês e multiplica esse valor pelo dólar, hoje está dando $737 a tonelada de celulose, tá? Com esse preço da celulose atual, a companhia hoje consegue entregar um lucro por ação, tá? De R$17,54, que é um dos melhores lucros por ação aí que a gente tem na B3, né? Possivelmente uma das empresas com melhor margem de lucro líquida, tá? A gente tá falando aqui de uma margem de lucro de 47%, né? A receita da companhia hoje é de 49 bilhões de reais, tá? Ela tem altos custos, né? Mas o custo dela praticamente cobre aí, a receita praticamente cobre aí 50% do custo com a celulose nesse preço atual. Quando a gente olha esse valor de mercado aqui de 67 bilhões de reais e se recorda que de 2004 até 2011, essa companhia valia em média 2,7 bilhões de reais, a gente fica meio que impressionado, né? Pensando, meu Deus, por que eu não comprei isso? O negócio saiu de 2 bilhões e 700 reais para um negócio atual de 67 bilhões de reais, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no histórico de dividendos, não é uma empresa assim que paga altos proventos, né? Ela é uma companhia que mais recompra ações e meio que bonifica os seus investidores com a recompra de ações, fazendo a cota se valorizar, tá? Eu prefiro assim, tá? Eu não gosto muito de dividendo na minha mão. Eu acho que dividendo, dependendo do que a empresa for mexer, é preferível que a empresa faça novos investimentos e aloque capital muito bem, igual a Suzano tem feito aí nos últimos anos, tá? Em 2022, a companhia pagou tão bom provento aqui, né? Quem se posicionou lá atrás, lá nos anos que a gente mostrou para vocês, provavelmente deve estar recebendo isso aí hoje, o investimento todo em um provento só, né? Pagou aqui R$3,12, tá? Em 2022, o que deu um DY de 6,47%. Já nos últimos 12 meses, pagou aí 3,50, que deu um provento aí de R$1,79, né? Quando a gente olha a cotação do papel, quem entrou em 2004 carrega uma rentabilidade aí de 355%, quem reinvestiu os dividendos, 576%, né? Cotação lucro. Cotação sempre vai acompanhar o lucro, né? A gente teve lucro aqui andando de lado aqui durante um bom tempo, né? Por isso que a cotação meio que não saiu do lugar. E aqui a gente viu uma espichada aí na cotação da companhia, porque o mercado já tinha precificado a graça, né? E qual que era a graça? Um lucro aí, um baita de um lucro aí em 22 e 23, né? Lucro de 23 bilhões em 2022, em 2023, 23 bilhões também. O PL hoje da companhia é ridículo, tá? É um PL de 3 vezes 2,95. Hoje, com esse cenário atual, com o lucro atual da companhia, caso o controlador resolva distribuir 100% do lucro da empresa, seriam necessários aí 3 anos aí para o investimento retornar para o investidor, tá? Então por isso que eu acho que é um bom negócio, lembrando que é um negócio muito cíclico, né? A gente depende da cotação, como no minério de ferro é na celulose, tá? Então é uma empresa dependente aí de uma demanda maior aí na commodity, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui nos outros números da companhia, a gente vê aqui que é uma empresa que teve uma margem operacional aí de 44%,
a gente logo vê que a empresa é muito lucrativa, tá? A margem bruta hoje é de 48%, e eu tô lendo um livro do Warren Buffett, ele recomenda que investidores comprem empresas com margem bruta acima de 40%, tá? Então, a gente vê que é uma empresa que consegue manter esses níveis aí de margens bruta, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no gráfico de receita e o lucro da companhia, a gente vê que é uma empresa que cada ano que passa ela fica mais lucrativa, tá? Ela tem uma receita maior e junto com a receita vem os lucros maiores, tá? Principalmente entregou isso aí depois com a fusão aqui com a Fibria, a empresa ficou bem mais lucrativa. Quando a gente dá uma olhada aqui no valor patrimonial da companhia, hoje é de R$ 32,25, né? O preço sobre valor patrimonial tá dando 1,5 vezes. Lembrando que a gente não compra somente o valor patrimonial, tá, pessoal? A gente compra os lucros futuros de uma companhia. Um outro dado que me chamou muito a atenção também é esse ROI, né? Um baita de um ROI aqui de 54% em 2023. ROI, o que significa esse ROI? Isso significa que a cada R$100 que é investido na companhia, retorna-se 154 para o caixa da mesma, né? Quando a gente dá uma olhada aqui no Dividend Payout, é uma empresa que tem distribuído aí, no máximo aí, 17%, 10% do lucro aqui em 2023. Em 2022 foi um pouco melhor, distribuiu aí 17,74%, né? Endividamento. Um outro detalhe que eu gostei muito da companhia foi a questão aí da alavancagem, tá? Quantas empresas vocês entram no site de RI e eles têm aqui todas as informações do vencimento da dívida, quando que foi pego essa dívida, igual essa aqui, essa dívida foi pega em 2017, vai ser paga em 2025, essa aqui vai ser paga em 2026, então, são poucas empresas que têm essa organização, e o investidor tem que dar valor a isso aqui. É chato, tá? É chato você mandar um e-mail para o RI, tirando esse tipo de dúvida, então são poucas empresas que têm essa informação aqui no site do RI, isso mostra que a empresa é uma empresa transparente, é uma empresa que respeita o investidor, então a gente tem que dar aí um voto de confiança para um tipo de companhia dessa, né? Aqui as debêntures, né? Essas debêntures foram emitidas aqui no Brasil, estão em reais. Um outro detalhe muito importante, né? Quando virou o ano, passou o cenário político, muita gente falou, o dólar vai explodir, essas empresas endividadas em dólares vão sofrer muito. Cara, para e pensa um pouquinho. A empresa, a receita dela é em dólar. Então, se ela recebe em dólar, provavelmente ela vai se beneficiar muito de um cenário aí de alta, de uma explosão no dólar, tá? Ou seja, praticamente quem está comprando exportadoras, tá? Boas exportadoras, tá aí fazendo um hedge natural, tá? E vai se beneficiar muito de uma explosão do dólar caso ocorra aí no futuro. Quando a gente dá uma olhada aqui nas dívidas da empresa, tá? Então tá tudo muito bem especificado, mas falando dos números da dívida, né? Hoje é uma empresa que tem uma alavancagem vezes o EBITDA de 2 vezes, nem 2 vezes está dando, e em relação ao patrimônio, 1,75, tá? Lembrando que em 2020 a empresa tinha uma alavancagem aí de quase 10 vezes o patrimônio e 4 vezes o EBITDA, tá? Hoje, o patrimônio líquido da empresa é de 42 bilhões 700 milhões de reais. A disponibilidade do dinheiro em caixa é de 19 bi 774 milhões de reais, tá? A dívida bruta total tá somando aqui 74 bilhões, né? Quando a gente subtrai o caixa da dívida, ainda sobra uma dívida a ser paga, tá? De 54 bilhões de reais, tá? O lucro dela, um outro detalhe do livro que eu aprendi, o lucro de uma empresa nunca pode... o endividamento de uma empresa para o Warren Buffett nunca pode passar de 6 anos, tá, de lucro para se pagar, tá? Hoje o lucro atual é de 23 bilhões, seriam necessários, deixa eu ver aqui, praticamente 2 anos e meio de lucro da empresa para pagar todas as dívidas da companhia, tá? Ou seja, isso mostra aí a excelência do negócio, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui nos recebíveis da empresa, temos aqui 6 bilhões 488 milhões de reais e um estoque aqui de 6 bilhões de reais, tá? E como eles melhoraram esse estoque, né? Como foi o crescimento aí do estoque, principalmente aí depois do ano de 2019, estoque hoje em 6 bilhões de reais. Quando a gente dá uma olhada aqui nos principais sócios controladores da companhia, a gente tem o David Heffler, né? Que é da família aí da Fibria, tá? Praticamente foi um dos fundadores aí da Fibria, e esse Alden Fundo de Investimentos, que eu também não conheço, conhecendo aqui junto com vocês. Vou continuar pesquisando a companhia, tá? E um outro detalhe que me chamou muito a atenção da Suzano é o pagamento aí da remuneração aí dos seus controladores, tá? Os controladores hoje, eles têm um salário, um prolabore, que dá, em média, 127 milhões de reais. A gente está falando da diretoria estatuária, tá? Praticamente, quando a gente dá uma olhada nisso, a gente vê que essa posição, esse salário, esse prolabore, ele é variável, tá? Por que ele é variável? Remuneração variável. Os membros da diretoria fazem jus a uma remuneração variável e são elegíveis às participações de plano de incentivo de curto prazo como forma de recompensa pelo atingimento de suas metas. Ou seja, os controladores, tá? Os sócios controladores estipulam metas para a diretoria, traçando o cenário atual, eles entregando
entregando esse resultado, eles são bonificados, tá? Caso isso não ocorra, eles recebem o salário deles a seco. Ou seja, isso incentiva a diretoria a trabalhar. Ou seja, essa bonificação é uma coisa aí que beneficia muito esse tipo de companhia, né? Pessoal, eu não falei tudo que eu queria falar, tá? Ainda tem a parte aqui. Tá ficando um vídeo longo, eu sei, mas vamos aguentar aqui um pouquinho, né? Porque a gente vai fazer essa comparação aqui entre Suzano, Honey e Klabin, tá? O melhor dividendo, né? O melhor dividendo ficou aqui para Irani, realmente foi uma empresa que foi uma surpresa, ninguém esperava uma empresa como essa pagar a quantidade de dividendos e recomprar ações igual tem feito aí nos últimos anos, tá? O PL, hoje quem tem o melhor PL é da Suzano, tá? A Suzano hoje tem um PL aí de quase 3 vezes, é um PL aí super interessante para o investidor, né? Que pensa aí em retorno de investimentos. Preço sobre valor patrimonial, né? Hoje a Suzano tem o melhor preço sobre o valor patrimonial. Quando a gente dá uma olhada aqui, o preço da companhia vezes o EBITDA, hoje está dando aí, em primeiro lugar também está dando 2,30, né? Quando a gente olha aqui a margem bruta, ela também tem a melhor margem bruta entre as três. A margem EBITDA também fica com Suzano, tá? Suzano hoje tem uma margem EBITDA de 58. A margem líquida também fica aqui para Suzano, tá? A margem líquida de Suzano hoje está dando praticamente aí 2 vezes a de Klabin, né? Quando a gente dá uma olhada aqui na dívida líquida vezes o PL, a menos alavancada aqui é a Irani, tá? A dívida líquida vezes o EBITDA hoje fica aqui também para Irani. Quando a gente olha aqui a liquidez corrente, hoje quem tem a melhor liquidez corrente é a Irani e em segundo lugar fica aqui a Suzano, tá? Quando a gente olha o ROI, né, que é um indicador super interessante, né? A gente temos aqui a Suzano com um baita de um ROI de 54%, 50% acima aí do de Klabin, né? Ou seja, é uma empresa que está crescendo muito, continua crescendo, o crescimento de receita dela foi de 36% aí nos últimos 5 anos, tá? E o crescimento dos lucros foi aí de 66%, né? Contra 53% aí da Klabin, né? Ou seja, uma empresa que tem entregado bem resultados bem melhores do que Klabin. Então a gente tem que parar de ser um pouco papagaio de pirata e começar a pensar, né? Tá, mas a situação da época que foi comprado o Klabin, que esse pessoal comprou o Klabin, era um outro período. Hoje, ao meu ver, tá? A Suzano é bem mais barata, bem mais descontada do que Klabin e Irani, tá? Irani também foi uma oportunidade há muito tempo atrás, há 5, 6 anos atrás. Hoje, não, tá? Hoje é uma empresa que tá aí praticamente, ao meu ver, com um preço justíssimo, tá? Um preço por ação aí de R$10,88. Pessoal, o vídeo de hoje é só esse, tá? Espero que tenham gostado. Se tiver alguma sugestão aí de comparação de empresa e se quiser que a gente faz um vídeo para vocês, é só colocar aí nos comentários e lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra nem de venda e bons investimentos, tá? E lembrando que isso aqui não é para criar atrito com ninguém, tá? Máximo respeito ao Márcio, para mim é um baita de um investidor e fiquem com Deus.